para o respeito pelos direitos do outro e do outro do outro. E como é que eu educo alguém ao respeito pelos direitos do outro? É dizendo a esse alguém que também ele tem direitos. E que, entre outras coisas, também tem o direito ao respeito que o outro tem pelos seus próprios direitos. E como será tão aparentemente fácil fazer isto, nomeadamente quando se não quiser ir mais longe, a partir da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança? Porque são imensos os direitos da criança que a Convenção prevê. E muitos deles têm que ver diretamente com a escola. Ora, então porquê é que não se ensina à criança os seus próprios direitos? E porquê é que se não trabalha diretamente com a criança o exercício com os outros dos seus próprios direitos? Dir-me-ão, mas e os deveres? E eu direi, mas os deveres estão nos próprios direitos de uma sociedade democrática. Numa sociedade democrática, o que nós não podemos mais é continuar a viver como nós vivemos adultos, que sempre que temos um direito, fazemos dele uma arma de arremesso contra os outros. Nós vivemos os nossos direitos contra os outros. Nós, portugueses, fazemos uma coisa que eu devo dizer que nunca vi mais parte nenhuma, é que batemos com a mão no peito. Eu cá tenho os meus direitos, dizemos nós, agora é que é. Isto tem uma explicação histórica, porque durante anos e anos e anos não tinham. E como nós ligamos direito a poder, entendemos que eu tenho os meus direitos e, portanto, tenho o poder de impor os meus direitos. Ainda há pouco se falava aqui em impor as regras. Mas as regras não se impõem, as regras só se impõem quando são violadas. E nós não podemos ter com as regras uma relação que parte da nossa consciência da violação delas. Nós temos que amar as regras. Em democracia as normas amam-se, porque são de todos. E é esse amor pelas regras que gera a ideia do direito como instrumento de convivência, de convivialidade. E, portanto, como relação de uns com os outros. E dentro de uma sociedade, ela própria é heterogénea, como é a da escola. Se nós pudermos pegar nos direitos como instrumento de harmonização das relações, nós vamos conseguir aproximar as pessoas e não através dos deveres, que obviamente os vamos afastar, porque são aqueles que estão numa situação de inferioridade, que têm mais dificuldade, primeiro, em entender os deveres, em segundo lugar, em aceitar as regras que lhe impõem os deveres, e em terceiro lugar, em funcionar de acordo com eles. Dir-me-ão, mas isso não é uma utopia como aquela tal, pior ainda, que Torres Novas? Isso não é. Mas basta recuar ao início do século XX. Mas o que é que foi o movimento futurista? O que é que foi o dadaísmo? Mas se aos jovens de hoje forem mostrados exemplos daquilo que faziam os jovens no início do século XX, os dois ficam envergonhados pela ingenuidade das suas indisciplinas, pela ingenuidade da sua violação das regras e das normas. Então nós não devemos promover a violação das regras e das normas. Agora podemos dar a relação com as regras e com as normas a partir dos benefícios que ela traz e não dos prejuízos, dos sacrifícios ou dos pesos que ela compõe. Aqui há tempos uma reunião deste género, uma colega, jovem professora, saída claramente da faculdade, e que estava na primeira fila e que, coitada, como ainda não tinha um pensamento crítico muito elaborado, bebia o que eu dizia como se eu fosse um Deus, coisa que me estava a afligir imenso, percebe, esta coitada leva para casa tudo o que eu estou a dizer, não se indica nada disto, e eu assim começo a ficar um pouco preocupado com o sei que ela leva isto tudo como sendo uma verdade absoluta, e no debate pôs logo o dedo no ar e disse, olha, eu gostei tanto de ouvir, e tive mesmo a pensar numa frase do meu paizinho, ela dizia assim para ver, porque aliás, coisa que me desvaneceu imenso, porque eu gosto muito destes diminutivos, nós somos muito para os diminutivos, mas noutras circunstâncias, mais os diminutivos argumentativos do que propriamente os afetivos. Mas o paizinho, a sopinha, essas coisas gosto imenso. Ela dizia, o meu paizinho diz-me que a liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do outro. O doutor também acha. Eu disse, não acho nada. Não acho nada. Não acho. E foi aí a grande desilusão. Ela lá refletiu então e ficou um pouco mais com sentido crítico. E disse, não acho. Repare. Pergunto lá ao seu paizinho se ele já alguma vez ouviu dizer isso a algum daqueles cuja liberdade termina. Isto normalmente é dito por aqueles cuja liberdade vai começar. E que dizem a liberdade de cada um, que é a sua, termina quando começa a do outro, que sou eu. Ora, eu não gosto que a liberdade termine. Isto é uma questão histórica, geracional, mas não gosto. E, portanto, prefiro dizer que a liberdade de cada um se vive com a liberdade do outro. Dir-me-ão, é a mesma coisa, e eu direi, não é nada. Não é nada, porque supõe uma atitude radicalmente diferente face à relação
quanto ao exercício de um bem que é de todos, que é comum, embora se exerça individualmente. E, portanto, a liberdade termina, pressupõe um poder sobre o fim da liberdade. Uma liberdade vive-se com a liberdade do outro, pressupõe uma relação dialogada no exercício daquilo que é uma coisa fantástica, que é a liberdade. Ora, eu pergunto, estando em vigor uma convenção sobre os direitos da criança, faz algum sentido que não haja um minuto obrigatório na formação de professores sobre direitos da criança? E todavia não há. Nem um minuto. Os currículos de formação de professores, mesmo nas escolas superiores de educação, não têm um minuto sobre direitos da criança. E os professores que têm informação sobre os direitos da criança são os autodidatas, os que procuram por eles alguma informação sobre essa matéria. Isto basta para provar que entre o discurso e a concepção do modelo vai uma radical diferença. E isto é prático. Isto que eu estou a dizer não é teórico, não é abstrato, é prático. Como é que eu posso dizer a um professor, como é que eu posso exigir a um professor que trabalhe com a criança, os direitos da criança, que os vive em concreto, se o professor não sabe uma vírgula do ponto de vista da formação obrigatória sobre os direitos da criança? Isto é, a escola não está estruturada a partir da criança sujeito de direitos. E, portanto, evidentemente que muito dificilmente a escola pode estar estruturada para conseguir sucesso na integração, como eu vos referi há pouco. E que se nós nos sentarmos aqui e se chegarmos à conclusão de que podemos ter aqui uma série de miúdos a perguntar, então e as normas? Porque os direitos da criança são normas. Então e quem é que as respeita? Como é que, por exemplo, se vive o direito de brincar na escola? Como é que se vive o direito de brincar, por exemplo, em matéria de atividades de tempos livres, que um colega meu e bem chama de atrapalhação de tempos livres? Porque, de facto, não há essa noção da essencialidade do direito de brincar. Por exemplo, como é que se vive o direito ao tempo de ser criança, do ponto de vista da informação excessiva, da responsabilidade excessiva? Como é que se vive o direito à família? Como é que se vive o direito à escola? E depois como é que se vive o direito ao ensino, por aí fora, por aí fora. Para depois chegarmos a um ponto onde eu vou colher, porventura, o vosso aplauso, embora por vias ímpias não estão a ver, que é o da autoridade, da disciplina e da hierarquia no interior da escola. Evidentemente, com cálculo, eu estou a comer a ficha toda, porque era aqui agora que nós precisávamos de ficar. Porque é aqui que nós vamos conseguir, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das metodologias do ensino-aprendizagem dentro da turma, nos recreios, nos tempos livres no interior da própria escola, nas áreas de projeto, etc. É aqui que nós vamos trabalhar verdadeiramente a formação para os direitos e, portanto, a formação para a cidadania. Parece-me impensável que as aulas de formação cívica estejam apenas nas mãos dos diretores de turma. Independentemente de saber quem são, em concreto, os diretores de turma, isto não é nada. Ora, este tipo de trabalho leva-nos, por exemplo, a compreender que a criança e o jovem, além de serem uma criança e um jovem, com direitos próprios, como seres autónomos e completos, como agora todo o discurso jurídico e psicobiologista nos diria, além de ser isto tudo, são evidentemente seres em desenvolvimento. E é aqui que surge, na dimensão da criança e do jovem como um ser em desenvolvimento, é aqui que surge a questão da socialização pela via da escola. A socialização é plural, obviamente, mas pela via da escola, é aqui que se põe a questão da aprendizagem social. Ora, a socialização exige limites interiores, exige interditos, exige normas. E, portanto, exige autoridade, exige hierarquia e exige disciplina. Simplesmente, a autoridade, a hierarquia e a disciplina são direitos do aluno, não são direitos da escola. E esta é uma diferença que, se fosse possível imbrincar diretamente a vossa dimensão cultural, também como agentes de pensamento crítico, poderiam levar a mudanças significativas, por uma razão muito simples. É que hão de perceber que, sendo a autoridade exercida por vós, a hierarquia personificada por vós, a disciplina marcada por vós e ela própria imposta por vós, pela via dos processos democráticos normais de a impor, sendo tudo isso feito por vós, é muito diferente que isso seja feito por vós em nome do poder da escola, o que determina uma relação autocrática com o aluno, do que ser tudo isso feito em nome de um direito do aluno à aprendizagem social, à socialização e ao desenvolvimento, o que pressupõe o exercício democrático da autoridade, da hierarquia e da disciplina. E nessa medida, não é relativamente ao aluno uma situação de conflito que se está a gerar, mas uma situação ainda a respeito por um outro direito do aluno,